A maioria das pessoas nas igrejas querem apenas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou a equipe, ou o pessoal da liderança para apenas cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Sou cristã há 40 anos, meu bumbum está quadrado de sentar-me sobre o banco, mas cuida de mim, cuida de mim. Tudo bem, esta noite vamos falar sobre os outros. Senhor, ajuda-nos a compreender esta palavra esta noite da maneira mais profunda do que talvez nunca tenhamos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a Bíblia certamente fala mais sobre os outros do que sobre eu. No entanto, na maioria das vezes, estamos mais interessados em nós que nos outros, de modo que nós fazemos o contrário. A Bíblia diz algumas coisas sobre o eu. Ela diz, morra para si mesmo, controle-se a si mesmo. Em Marcos 8, na amplificada, diz, ignore a si mesmo, perca de vista a si mesmo e todos os seus interesses. Que o amor não seja egoísta e egocêntrico e, por isso, temos de ser cuidadosos para não termos nós mesmos em nossa mente excessivamente. Agora, logo de início, eu quero esclarecer uma coisa, porque eu não quero que vocês entendam mal o que estou dizendo. Os cristãos são muito bons em levar as coisas a um extremo e faz com que a palavra se torne um problema em vez de uma verdade e a bênção que ela é. E sobre ensinar as pessoas a não ser egoístas, eu também quero dizer-lhe que isso não significa que você não precisa cuidar de si mesmo. Você nunca deve fazer alguma coisa para si mesmo. Eu acho que você precisa valorizar a si mesmo, precisa respeitar a si mesmo, precisa ter certeza de que você está emocionalmente saudável e são. E eu acredito que muitas vezes os cristãos ficam tão fora de equilíbrio em fazer coisa para os outros que não cuidam de si mesmos. Eu estava falando com o pastor e sua esposa outro dia e eles trabalham muito duro e por muito tempo e isso aparece, você vê nas pessoas. Você vê o cansaço e a fadiga. Então nós os incentivamos a ter mais tempo para si mesmos. E ele estava me contando algumas histórias que eu achei interessantes. Ele diz que ele estava jogando golfe um dia com Paul Wilshire, que pastoreia uma igreja gigantesca no outro país. Ele é um pastor muito, muito conhecido. E ele estava mencionando o pastor aqui, cujo nome não vou mencionar, e ele é um ministro de televisão bem conhecido e caiu em pecado publicamente e acabou destruindo seu ministério. E o pastor Shaw fez um comentário muito interessante. Ele disse que o que ele precisava fazer era jogar mais golfe. Se ele estivesse jogando mais golfe, não teria caído em pecado. Bem, você sabe, isso parece soar como... Oh, fala sério. Mas sabe, há evidências de que muitas pessoas caem no pecado porque elas se tornam tão super religiosas e tornam-se tão fora de equilíbrio que elas vão para as coisas erradas para obter o alívio que elas deveriam ter por viver uma vida saudável. Então, eu preciso ensiná-lo a não ser egoísta, porque nascemos egoístas. E se você não acha que você não é egoísta, tudo que você tem que fazer é observar os bebês. Ver o quanto eles choram quando não conseguem o que querem. Então, nascemos com o princípio de pecado em nossa carne. Quando nascemos novamente, agora entenda isso, quando você nasce de novo, o pecado não morre. Você morre para o pecado. Há uma grande diferença aí. O pecado ainda está vivo e bem no planeta Terra e estará enquanto você estiver aqui e o diabo vai tentar arrastar-nos para o pecado. Então, nós temos que tomar a decisão continuamente de novo e de novo, confiando no poder de Deus para nos permitir fazê-lo. Ainda temos a capacidade para fazer todos os tipos de coisas erradas. Nós temos a capacidade de sermos egoístas e desviamos facilmente para o pecado, mas vamos optar por fazer a coisa certa de propósito. Dia após dia, após dia, após dia, após dia. É assim que vencemos o diabo. Você não faz a coisa certa porque você sempre tem vontade de fazer a coisa certa. Você faz a coisa certa porque você sabe que é a coisa certa a fazer. Vou repetir. Não fazemos a coisa certa porque acordamos todos os dias e sentimos vontade de fazê-la. Em alguns dias eu me sinto mais agradável do que em outros. Mas você não tem que se sentir bem para agir certo. É algo que você pode optar por fazer. Agora,
As pessoas egoístas não serão pessoas felizes. É simples assim. Eu vou te mostrar algumas escrituras que provam que se você é egoísta, você é como uma pessoa morta. Você está andando por aí, mas tudo em você é cheio de morte. Você não pode ser feliz sendo egoísta. Jesus foi certamente um homem que conhecia o valor de pensar nas outras pessoas e ele nos ensinou a sua palavra em muitos e muitos lugares. O primeiro dia do ministério de Jesus foi uma experiência muito ruim. Depois de toda a sua formação, depois de todo o seu estudo e toda aquela espera para começar o seu ministério, então ele teve seu tempo no deserto, lutando contra o inimigo. Ele saiu cheio do Espírito Santo, pronto para trabalhar e cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ele foi para sua cidade chamada Nazaré. Sabe, se você vai ser aceito em algum lugar e ganhando sorriso e aplausos, você certamente gostaria que tudo isso viesse de seu próprio povo em sua terra. Mas a Bíblia diz que o profeta não fica sem honra, senão na própria terra. E geralmente, curiosamente, quando você dá um passo para buscar mais poder, fazer mais para Deus, para servir a Deus, o que é interessante é que muitas vezes são os amigos íntimos ou os membros da família que parecem vir contra você. E o que temos de fazer é conhecer a nossa missão e sabermos do nosso chamado e não deixar que esse tipo de coisa nos pare. Assim, Jesus teve um mau primeiro dia. Mas isso não o impediu. Em Lucas capítulo 4, verso 29, levantaram-se e levaram-no para fora da cidade. Atormentando, eles o levaram ao projeto até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo sobre o penhasco. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se deles. Então, eles tentaram matar Jesus porque ele estava tentando pregar. É muito interessante esse capítulo, porque aqui você vai ver que eles começaram a gostar dele enquanto ele estava dizendo coisas boas para eles. Então, quando suas palavras ficaram apenas um pouco mais diretas e corretivas, eles então tiveram um acesso de raiva. Sabe, todo mundo adora a sua pregação se você está dizendo-lhes como eles são maravilhosos e o quanto Deus vai abençoá-los. Mas como você já sabia quando entrou aqui, se você assistiu meu programa na TV, essa não é a parte que Deus costuma dar a mim. Eu vou encorajá-lo, mas eu também vou ensinar-lhes algumas das coisas mais difíceis, porque sei que não podemos viver só de sobremesa. Não podemos. Você não será um cristão saudável se você não for confrontado com a palavra de Deus. E de tal forma que você não possa se esgueirar. Você pode não gostar de tudo que digo, mas quando sair saberá o que eu disse aqui. Eu meio que acho que Jesus era assim também. Ele faz tudo realmente puro e simples, então pense sobre o seu primeiro dia. No entanto, o ponto que eu quero trazer é que ele não deixou a rejeição pará-lo porque ele sabia que ele tinha muitos outros em que precisava chegar. E assim, ele não ficou tentando convencê-los de que ele era um grande cara. Ele não ficou lá tentando convencê-los da validade do seu ministério. Ele não ficou lá tentando defender-se a si mesmo. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer, porque isso vai ajudá-lo. Jesus nunca tentou ajudar as pessoas que não queriam ajuda. Sabe, ele iria oferecer isso, mas não ficava lá implorando-lhes. Eu acho que nós podemos ser realmente enganados pelo inimigo. Você pode passar anos e anos tentando ajudar alguém que não tem intenção de ser ajudado. Eles gostam de você para ajudá-los. Eles acham que se você parar de ajudá-los, então você não é um bom cristão. Mas eles já tomaram a decisão há muito tempo de que eles não vão ser ajudados. Agora, eu posso estar errada sobre isso porque eu certamente nem sempre me lembro de tudo, mas eu verifiquei com outro pastor hoje e ele disse, não, eu acho que você está certo. Tanto quanto eu posso recordar na Bíblia,
Jesus nunca foi a qualquer um e disse: "Oh, por favor, eu posso ajudá-lo." Ele ajudou aqueles que o chamaram. Ele ajudou os que vieram a ele. E assim, para quem servir ou quem quiser me ouvir, talvez aqui ou alguém assistindo pela TV, sim, tente ajudar as pessoas. Somos chamados para os outros, mas quer saber? Se eles não querem a sua ajuda, existem muitos outros que estão à procura de alguém que venha de algum lugar para falar-lhes uma palavra para eles. E essa coisa sobre a rejeição é um verdadeiro problema para as pessoas, porque Deus não nos fez para sermos rejeitados. Ele nos criou para a aceitação. No entanto, nós todos iremos experimentar a rejeição neste mundo. Estatisticamente, isso é um fato de que 10% das pessoas não vão gostar de você. Então, não importa quem você seja, ou quão você é bom, ou quão é maravilhoso, 10% das pessoas não gostam de você. Acredite ou não, nem todo mundo gosta de mim. E por mais maravilhoso que Joel seja, muita gente não gosta dele também. Eu não sei como você poderia não gostar do Joel, mas está estatisticamente provado que você não pode agradar a todas as pessoas o tempo inteiro. E Satanás usa essa dor da rejeição, provavelmente bem mais do que qualquer outra coisa, para parar as pessoas em seus caminhos e impedi-las de cumprir o chamado de Deus em sua vida. Então, se você está sentado aqui esta noite ou assistindo pela TV, e você está abatido pela dor em sua alma, em suas emoções, devido a algum tipo de rejeição que já experimentou, e você deixou que isso te parasse, eu estou dizendo a você: pare de tentar ajudar alguém que não quer saber de nada com você, não quer ouvir o que você tem a dizer, não se preocupa com você, porque o mundo está cheio de solitários, com fome, sofrendo, carentes, pessoas que elas vão amar ouvir qualquer incentivo que você possa dar a elas. Eu quero que você tenha certeza de como Satanás usa isso. Isso é uma armadilha. Não tenho tempo esta noite para falar muito, porque não é realmente o centro da minha mensagem, mas eu posso olhar para trás da minha vida. Eu poderia dizer-lhe em que pontos exatos Deus estava pronto para me promover para o próximo nível neste ministério. Mas toda vez eu tive um grande ataque de rejeição de algumas das pessoas que estavam ao meu redor, quero dizer, coisas esmagadoras e angustiantes, vindas de pessoas que eu amava e confiava. E eu não entendia muito disso, mas eu entendo agora. E se eu não tivesse conseguido passar por essas coisas, se eu não tivesse sido como Jesus e fosse para o próximo lugar, eu não teria a oportunidade de estar aqui hoje. Eu não quero que o inimigo pare você. Eu impeça de fazer o que Deus quer que você faça. Porque alguém te machucou, alguém rejeitou você, ou você tentou compartilhar com alguém e riram de você, tiraram sarro com a sua cara. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi que eu fui para as ruas do centro de Santa Luz no sábado de manhã com a nossa igreja, distribuindo folhetos evangélicos. Eu primeiro a quem eu entreguei, o folheto dizia: sorria, Jesus ama você. E eu disse: Jesus te ama. E o cara tirou da minha mão com um tapa e ele disse: eu não quero esse maldito folheto aqui. E tudo em mim simplesmente. Mas, quando isso acontece, você tem que continuar. E você diz: Jesus ama você, Jesus ama você, Jesus ama você. E você continua até que alguém queira o que você está oferecendo a eles. Não seja parado pela rejeição. Na verdade, Mateus capítulo 10, eu não vou tomar o tempo todo para ir lá, mas quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para irem pregar o evangelho e expulsar os demônios, ele disse: se você vai a uma cidade e eles não o aceitarem, ele disse: sacuda o pó dos seus pés. Então talvez alguém que esta noite tenha que sacudir o pó dos seus pés. É fácil, é como tomar uma decisão. Se for necessário, coloque um pouco de ação nisso e diga: eu estou cheio desse tipo de bobagem, eu tenho uma vida para viver, eu não vou deixar que o que você pensa de mim ou o que você está pensando vá me segurar. Amém? Dói quando as pessoas não nos amam. Dói quando você tenta ajudar alguém e eles não deixam ajudá-los. Mas eu passei muitos anos da minha vida tentando ajudar alguém da minha família, meu irmão, na verdade. E depois de 4 anos, ele ainda não foi ajudado. Finalmente eu pensei: quer saber? Eu não acho que sou eu. Acho que ficamos pensando: bem, e se eu pudesse fazer melhor? Se eu pudesse dizer isso mais claramente?
Se de alguma forma eu pudesse ser mais convincente, se eu tivesse um testemunho melhor. Mas honestamente, na verdade, você tem que saber quando deixar de lado. Jesus disse: vão de cidade em cidade até que eu volte. Continue indo de cidade em cidade até encontrar pessoas que queiram ouvir o que você tem a dizer. Amém? Agora, o próximo lugar que ele foi Cafarnaum. Ele teve essa má experiência em Nazaré. Ele deixou isso de lado e foi direto para Cafarnaum. E em Lucas capítulo 4, diz que eles o amaram. Eles o aceitaram. Eles simplesmente o amaram muito. Ele pregou coisas boas para eles. Ele fez milagres, ele expulsou demônios, ele foi para a casa de Pedro e sua sogra estava doente, então ele a curou. Então eles tinham um sábado e quando o sábado terminou, eles trouxeram mais pessoas endemoniadas e mais pessoas doentes. Ele curou todos os doentes, expulsou todos os demônios e... Então eles diziam: ó homem, você tem que ficar aqui com a gente para sempre? É isto mesmo, Jesus, este é o seu lugar. E sabe o que ele disse? Não, eu não posso ficar aqui porque existem outros que precisam ouvir a mensagem. Eu acho que há uma lição a ser aprendida aqui. Ele não mexeu onde não queriam que ele mexesse. Ele não ficou em um lugar que era confortável e acolhedor para ele. Quem não gostaria de ficar onde todos amam você? Quem não gostaria de ficar onde todos admiram você e o apreciam? E você sabe que as pessoas vão ter o melhor cuidado que elas possam ter com você. Quem não gostaria de acampar e ficar ali para sempre? Mas ele não foi movido pela rejeição das pessoas, nem foi movido por sua aceitação. Ele foi movido pelo Espírito de Deus. E se você puder aprender a seguir a Deus, se você for aceito ou rejeitado, eu acho que você está no caminho para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Eu tenho muitas pessoas que amam a mim, me pedem para fazer coisas, e é muito difícil dizer não a elas. Mas eu posso dizer honestamente que depois de fazer isso por quase 35 anos, eu estava me matando para fazer todo mundo feliz. E eu aprendi como dizer não, e é a coisa mais maravilhosa. Na verdade, às vezes fico um pouco boa demais nisso e eu preciso me reajustar e voltar para o equilíbrio. Mas até que você aprenda a dizer não, você não vai ser saudável, você não vai ser feliz, porque a verdade da questão é que se eles queriam Jesus para ficar lá por causa do que eles estavam fazendo para eles, e ele disse não, eu já lhe disse que o que você precisa ouvir. Agora, eu tenho que ir para os outros. Vamos, Jesus nos ensina algumas coisas realmente, aparentemente, coisas quase que ridículas. Em Mateus 18, ele diz que o pastor deixou 99 ovelhas para ir à procura de uma. Isso não é mesmo um bom negócio? Você não irá longe no mundo dos negócios se disser: bem, 99 fiquem aqui agora sozinhas. Eu tenho que ir procurar a uma que está perdida. Quer saber? Se mais igrejas entendessem este princípio, elas iriam parar de exigir tanto dos seus pastores e deixá-los ir para os outros que estão perdidos, os ajudariam muito. Mas a maioria das pessoas nas igrejas quer apenas o homem de Deus, ou a mulher de Deus, ou a equipe, ou o pessoal de liderança para cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Sou crente há 40 anos, o meu bumbum está quadrado de tanto ficar sentado no banco, mas cuide de mim, cuide de mim, cuide de mim. Enquanto o resto do mundo está indo para o inferno, só queremos alguém para cuidar de nós. E a verdade da questão é que nós devíamos há muito tempo não apenas ter liberado o homem de Deus, mas dizer: você não tem que cuidar de mim? Ei, eu estou bem, você tem me alimentado, estou crescido, me diga o que você quer fazer e vou atrás de você para ajudá-lo a fazê-lo. As pessoas sempre me perguntam o que eu acredito que Deus está dizendo para a igreja nos últimos dias. O que eu acredito que realmente é importante para a igreja, e eu não sei se as minhas respostas mudarão algum dia, mas é crescer e crescer.
E crescer significa literalmente tirar a sua mente de si mesmo. Saiba que isso é tudo sobre os outros. Sabe, se tudo que Deus quer que façamos é ser felizes, Ele poderia apenas nos salvar e nos levar para o céu? Gente, eu ficaria muito feliz se eu estivesse lá na minha mansão agora, andando em ruas de ouro e apenas conversando com Moisés. Gente, nós poderíamos ter uma conferência, eu, Elias, Moisés, Jesus. Poderíamos ter uma pregação que não terminaria, amém? Mas Ele tenta nos manter aqui, nos fazer crescer por causa dos outros. Espero que ao sair daqui eu tenha pelo menos levado você a algum lugar onde você vai pelo menos 1 ou 2 vezes se preocupar com os outros. E não só mimimi. Em Amós capítulo 6, verso 1, há uma escritura bastante séria. E depois também nos versos 4 a 7, vamos olhar para Amós 6, versículo 1. Ai de vós que vivem sossegados em Sião. Quantos não querem nenhum ai? Você já teve o suficiente. Ai daqueles que estão à vontade na igreja. Ai daqueles que se sentem seguros sobre os montes de Samaria. Vocês, homens notáveis, escolhidos por Deus entre as nações, os quais Israel recorre. Agora vamos ler de 4 a 7. Ai dos que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Vamos dizer isso um pouco diferente. Ai daqueles que se sentam em seus bancos todos os domingos e se espreguiçam e ouvem grandes ensinamentos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, versículo 5, que cantam canções ociosas ao som da harpa, inventam para si instrumentos de música como os de Davi, que se encontram em seus bancos e cantam palavras bonitas. Que bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos. Agora aqui, preste atenção nesse, mas não se entristecem com a aflição e a ruína de José. Israel, ou eu acho que podemos dizer qualquer um que não tem um relacionamento com Deus. Agora observe o verso 7. Isso deve nos acordar. Por isso vocês estarão entre os primeiros que irão em cativeiro para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem para si próprios. Então, o que ele está dizendo? É muito simples. Se você não se preocupa com outra pessoa, você será o primeiro a ser levado cativo pelo inimigo. Veja, eu vim entender isso na minha vida, que o egoísmo é fraqueza. Mas o amor e o cuidar dos outros é uma posição de poder, acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Se quiser que o diabo pare de lhe dar problema, basta começar a prestar atenção no que os outros precisam e o que você pode fazer para abençoá-los. E como você pode levantá-los? Quando você vai à igreja, não basta ir para obter uma bênção, vá para ser uma bênção. Propositalmente. E você diz, olha, meu Deus, eu ouvi a palavra por 10 anos, agora é hora de eu crescer. Eu vou para o culto hoje e quero que você me mostre alguém que precisa de uma bênção. Mostre-me uma viúva que eu possa levar para almoçar, uma mãe solteira que tem 4 filhos e não tem apoio do marido. Eu gostaria de dar-lhe algum dinheiro para sair para almoçar. Mostre-me alguém que eu possa ajudar, porque eu não consigo viver se eu não estiver ajudando alguém. Eu já vivi muitos anos da minha vida. Não posso mais fazer isso, Deus? Você tem que me mostrar alguém para que eu possa fazer alguma coisa e sair armado e pronto, orando e procurando. Se não chegarmos aos outros, nós jamais seremos felizes. Quanto mais você tenta cuidar de si mesmo, em pior condição você vai ficar. Veja, eu vim entender isso na minha vida, que o egoísmo é fraqueza. Mas o amor e o cuidar dos outros é uma posição de poder, acima de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Se quiser que o diabo pare de lhe dar problema, basta começar a prestar atenção no que os outros precisam e o que você pode fazer para abençoá-los.
E como você pode levantá-los? Quando você vai à igreja, não basta ir para obter uma bênção, vá para ser uma bênção. Propositalmente. E você diz, olha, meu Deus, eu ouvi a palavra por 10 anos, agora é hora de eu crescer. Eu vou para o culto hoje e quero que você me mostre alguém que precisa de uma bênção. Mostre-me uma viúva que eu possa levar para almoçar, uma mãe solteira que tem 4 filhos e não tem apoio do marido. Eu gostaria de dar-lhe algum dinheiro para sair para almoçar. Mostre-me alguém que eu possa ajudar, porque eu não consigo viver se eu não estiver ajudando alguém. Eu já vivi muitos anos da minha vida. Não posso mais fazer isso, Deus? Você tem que me mostrar alguém para que eu possa fazer alguma coisa e sair armado e pronto, orando e procurando. Não apareça à igreja 15 minutos atrasado, interrompendo todo mundo que está tentando adorar a Deus, e quando você quer um lugar bom para sentar-se, para depois sair no meio do apelo. Você não se importa realmente com aquelas pessoas que estão indo para o inferno de qualquer maneira, porque você quer sair, buscar seu carro no estacionamento, sair do edifício, porque você tem muita coisa boa para fazer neste dia. Eu queria ser melhor do que isso, realmente queria. Olha, eu estou pregando para mim também, eu não falo nada que Deus não tenha me falado de novo, outra vez. Amém? Mas vá sentar-se no seu banco. Espero que esta mensagem seja boa hoje, eu preciso de uma bênção. Estou ou não dizendo a verdade? Pelo menos isso, eu não estou mentindo, eu estou dizendo a verdade, gente. E nós temos que ser tirados disso. Temos de sair desse lugar, despertar-nos para a nossa chamada com muita frequência. Eu estou aqui para tocar a trombeta em Sião. E dizer que se você está salvo e você conhece a Deus, então acenda as luzes. Seja luz para alguém. O ponto de partida é que tudo não é tudo sobre você. E nem sobre mim também. É sobre os outros. Trata-se de alcançar os outros que estão perdidos, que não conhecem a Cristo, ou que conhecem a Cristo, vão à igreja, mas realmente não conhecem a Deus. Eles não sabem que tem alguma coisa para eles, além de uma viagem para o céu quando morrerem. Servir a Deus é absolutamente a coisa mais emocionante, mais incrível, impressionante. E, sinceramente, eu não sei como alguém pode ser cristão e ficar entediado. Realmente eu sei. Por que você ficar entediado se apenas continuar tentando receber e não repartir? Não é para sermos poças de água estagnada, com muito material entrando e nada saindo. Tudo aquilo que Deus faz por nós, Ele espera que flua de nós. Sua regra é para você e através de você. Ele disse a Abraão em Gênesis: eu abençoarei você. E eu vou fazer de você uma bênção, fazendo com que você dispense o bem aos outros. Outros. É um estudo bíblico interessante. Obtenha uma concordância, procure a palavra outros, você vai se surpreender com tudo que Deus tem a dizer sobre os outros. E o que é muito interessante, eu posso garantir-lhe isso, porque eu fiz isso direito, eu fiz isso errado, e eu sei. Se não chegarmos aos outros, nós jamais seremos felizes. Quanto mais você tenta cuidar de si mesmo, em pior condição, você vai ficar. Mas quanto mais você depositar-se em Deus e chegar a outras pessoas, mais Deus suprirá suas necessidades e mais feliz você será. E como eu disse no início, eu não estou sugerindo que você não cuide de si mesmo. Eu só estou falando sobre termos essa mentalidade do eu. E quanto a mim? Eu não quero sequer viver um dia na minha vida em que eu não faça pelo menos uma coisa para outra pessoa. Não quero nem pensar em viver desse jeito. Descobri que eu tenho que ir caçar as pessoas em necessidades de propósito. Se você não conhece ninguém no buraco, então vai encontrar alguém em uma vala, porque eles estão lá. Amém? Eu posso garantir-lhe que as pessoas nesta sala, as pessoas que assistem pela televisão,
que fazem o seu negócio regularmente chegar a outras pessoas para edificar, encorajar, para elogiar, para construir, para dizer às pessoas que são valiosas, para dar, para ajudar financeiramente ou como você puder. Vocês são as pessoas mais felizes neste edifício, as pessoas mais felizes que me assistem pela TV agora. 1 Timóteo 5:6. Mas ele ou ela, eu vou acrescentar isto aqui. Mas ela que vive em prazeres e autogratificação, entregando-se ao luxo e à autoindulgência, está morta, ainda que esteja viva. Jesus! Aleluia! João 13, 34, 35. Amem uns aos outros, como eu também vos amei. Jesus disse, um novo mandamento eu lhes dou. É uma declaração interessante. Eu quero que você pense, ele está dizendo, deixe-me dar um novo mandamento. Se você fizer isso, todo o resto será cuidado. Eu gosto disso porque há tantas coisas que tentamos fazer para sermos bons cristãos. Eu descobri que se você fizer isso, se você se especializar nesta única coisa que Jesus disse para a gente fazer, todo o resto está assegurado. Todo o resto está resumido nisto aqui. Ele disse, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. Assim como eu também vos amei. E todos os homens saberão. Assim os outros saberão. Você sabe, a igreja em geral não tem uma grande reputação no mundo, e é muito triste isso, sabe? E assim, a coisa mais triste é, por não termos uma boa reputação, então Deus também não tem uma grande reputação. Eu quero ver Deus receber mais honra, eu quero vê-lo mais honrado em público, sabe? Eu quero vê-lo reverenciado, eu quero ver as pessoas tendo o temor de Deus. Eu quero que as pessoas glorifiquem a Deus. O que você acha que aconteceria no mundo se cada pessoa que se diz cristão apenas fizesse uma coisa, todos os dias, para outra pessoa? Isso é tudo que eu estou pedindo para você, uma coisa todos os dias. Põe um sorriso no rosto de alguém todos os dias, faça um elogio a cada dia. Deixe-me levar a um nível mais alto. Tente desapegar-se de alguma coisa todos os dias. Vamos lá, você tem tanto lixo em casa que poderia se livrar dele sem nem sequer notar que não está mais lá. 1 João 3, 18. Outros. Filhinhos, não amemos apenas de palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. Na prática e na sinceridade. Agora, esta é uma escritura muito importante porque, sabe, realmente mesmo que eu esteja pregando uma chamada bastante firme, uma mensagem tipo, te peguei, não é tão difícil sentar-se aqui e ouvir tudo isso? Você pode até dizer amém? Nós temos as luzes, um prédio confortável, estou com roupa bonita. Tudo está combinando. Mas sabe onde fica difícil? Quando você sai daqui. Você não sabe se concorda com esta mensagem quando você está sentado aqui? Você não vai saber se você concorda com ela até a primeira vez que você tem uma oportunidade de fazer algo para alguém e a sua carne não deixa? Eu tenho algumas histórias para contar-lhes nesta manhã sobre mim. Isso é exatamente como... É ridículo o que eu quero dizer. Eu posso sentar-me de manhã e estudar o amor, e meditar sobre o amor, e pedir a Deus para usar-me naquele dia. E em seguida, na primeira oportunidade que aparece, se ela vai estragar o meu plano... Então aqui vem a atitude. E eu estudo este assunto em todo o tempo. E é por isso que eu sei que estas são as coisas que você deve fazer
por decisão, de propósito, porque você sabe que agrada a Deus e é a vontade de Deus. Se você for esperar para sentir amor, você nunca vai chegar perto dele. Agora, eu admito que existem pessoas que já nasceram muito boas, mas eu não sou uma delas. Eu tive que trabalhar para isso. Deus te abençoe, se você é uma dessas pessoas muito boas. Talvez você não tenha os genes de bondade, como eu também, mas estou feliz em dizer-lhe que, através de Cristo, Ele pode fortalecer-nos e levar-nos a controlarmos a nós mesmos e podermos fazer a vontade dEle e ser o tipo de pessoas que irá lhe dar glória. Ser cristão é trabalho duro. Mas eu não conheço nada melhor para trabalhar na minha vida. Não conheço qualquer outra coisa que vá produzir esta colheita que isto produz em nossas vidas. Estou comprometida em dar o resto da minha vida a tentar aprender para superar minha cabeça dura e ser como Jesus. Somos chamados, estamos destinados. Destinados. Você quer saber qual é o seu destino? Fomos destinados, de acordo com Romanos 8:29, a sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. Este é o nosso destino. Qual o seu destino? Eu fui chamado para pregar no mundo. Qual o seu destino? Eu fui chamado para ser o líder de louvor. Qual o seu destino? Eu fui chamado para ser empresário. Essas podem ser coisas que temos que fazer na vida, mas você é chamado a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Esta é a chamada para as nossas vidas, ser moldado à sua imagem. Eu estou me divertindo mais do que eu deveria. 1 João 3, 16 e 17. Vocês estão sendo uma boa congregação hoje. Nisto conhecemos progressivamente, reconhecemos, percebemos e entendemos o que é. O amor essencial. Jesus Cristo deu sua própria vida por nós, devemos dar a nossa vida por aqueles que são nossos irmãos nele. Veja, como nós conhecemos o amor? Conhecemos o amor pelo fato de que ele deu a sua vida por nós. Ele fez o sacrifício, fez algo que era difícil, custou-lhe algo. Por que não andamos em amor? Porque isto custa muito caro. Não se anda em amor de graça. Vai custar-lhe tempo, esforço, dinheiro, mudança em seus planos, alguma coisa. Vamos voltar à Escritura. Mas se alguém tiver recursos materiais, recursos para sustentar a vida, e vendo seu irmão e companheiro em necessidade, mas não se compadecer-se dele, essa é uma Escritura assustadora, que Deus nos dá um coração de compaixão, mas podemos fechá-lo. Podemos ouvir uma mensagem sobre o amor, podemos ouvir o pregador pregar com todo o seu coração no amor, e depois ficar bravo porque ele gastou 5 minutos a mais falando de oferta no culto. Não me faça ir aí te pegar. Não digo a verdade? Bem, tudo que aquele cara sabe falar é sobre dar oferta, dar oferta, dar oferta, dar oferta. E você é aquele cara que quando ele estava falando de amor, você dizia amém, pastor, amém, amém, irmão, amém. Veja, não é uma teoria, não é um sermão, não é uma pequena coisa religiosa que nós fazemos, mas isso tem que ser real. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele o quê? Deu! Vou lhe dizer algumas coisas que a Bíblia diz sobre os outros. Provérbios 6,17 diz para não superestimar a si mesmo e subestimar os outros. Significa, não pense que você é melhor do que os outros. E você sabe, eu acredito que nós precisamos conversar sobre isso por um minuto, porque eu acho que às vezes nós temos atitudes sobre as pessoas e mesmo que pensemos que estamos realmente amando e podemos até amar esta pessoa, nós ainda não valorizamos a sua opinião ou não valorizamos o que eles têm a dizer, porque em algum lugar no passado nós colocamos na cabeça que eles são uma espécie de, você sabe, um cabeça de vento, um burro, ou realmente não entendemos. Eu acho que isso acontece muitas vezes, talvez porque quando você conhece alguém pré-Cristo, e você nunca os deixa superar a maneira de... Nós nunca vemos as verdadeiras mudanças neles. E você tem que rever, porque talvez tenha alguém na sua vida que você precisa agarrar a sua palavra, porque esta pessoa realmente pode ser um porta-voz de Deus em sua vida, ou talvez ela saiba algo
que você realmente não sabe, que Deus mostrou a ela, mas ainda assim nós não ouvimos, porque já temos uma opinião formada de que nada que ela possa dizer poderia ser qualquer coisa que precisássemos saber. Você diz, como você sabe disso? Porque eu me peguei fazendo isso 2 vezes há 2 semanas. Eu quero dizer, Deus me convenceu disso. Há apenas 1 semana e meia atrás, eu vi isso como... Meu Deus! Apenas uma atitude. E a Bíblia nos diz para não subestimarmos aos outros. Agora, deixe-me lhe dizer, Deus mudou você e Ele pode mudar os outros também. E no minuto em que você começar a eliminar mentalmente alguém e pensar, bem, eu desisto, você nunca vai mudar. Eu não sei que tudo é possível para Deus, mas eu apenas, vou cortá-lo da minha vida. Vamos lá. Ou mesmo às vezes, você sabe, pensamos que alguém não é da mesma religião que nós somos. Talvez eles só não vão àquelas igrejas mortas. Ai, todos nós temos nossas atitudes e frases. Você sabe, eles pensam que somos loucos e achamos que eles estão mortos, então... Mas recentemente, quero dizer, eu aprendi uma grande lição de alguém que vai para uma dessas igrejas. Eu teria pensado que a pessoa provavelmente não sabia nada porque ela vai para aquela igreja. Tem alguém comigo aqui? Você sabe, isso é apenas um velho lugar religioso. Eles não ensinam qualquer coisa lá. Mas eu ouvi alguma sabedoria sair da boca dessa pessoa e eu fiquei... Como é que eu não pensei nisso? Então, nós precisamos valorizar cada pessoa. Cada pessoa tem algo com que nós podemos aprender. Não superestime a si mesmo e subestime as outras pessoas. Amém? 2 grandes escrituras. Mateus 7,12. Façam aos outros o que querem que eles lhe façam. Façam aos outros o que você quer que eles façam a você. E Lucas 6,38. Deem-lhe será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada de volta a vocês. Preste atenção. Será que você sabe o poder que é colocado em nossas mãos aqui? Lemos as Escrituras e não entendemos. Ele está dizendo, você pode muito bem conseguir o que você quiser. Isto é bíblico, apenas dando-se a outra pessoa. Por que não podemos tratar as outras pessoas melhor? Por que não somos amigáveis? Por que não mostramos mais honra? Por que não mostramos mais respeito? Bem, eu só queria que alguém me tratasse melhor. Vamos lá, não me deixe me divertir sozinha. Você percebe o quanto isso é poderoso? Eu pensei nisso enquanto me preparava para estar aqui. Isso é muito mais poderoso do que jamais percebimos. Deus está nos dando uma maneira de obter tudo que Ele diz que podemos obter, qualquer parte dele que nós queiramos, apenas dando isso a outra pessoa. Como você gostaria que os outros fizessem a você, assim também faça a eles. O próximo versículo diz: entrem pela porta estreita, que leva ao caminho da vida. Largue a porta da perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu creio que você tem que colocar esses versos juntos. Eles dizem, se você consegue tratar os outros como você quer ser tratado, então você está no caminho estreito. Você permanece no caminho estreito, levantando-se todos os dias dizendo, eu estou indo, e Deus, com a sua ajuda, por sua misericórdia e graça, eu sei que não posso fazê-lo sozinho, mas eu estou indo ao trabalho hoje, eu vou tratar as pessoas da maneira como eu gostaria de ser tratado. Mesmo aqueles que eu não gosto. Mesmo com aqueles que me tratam mal. Porque, sabe, quem quer que estejamos a julgar, provavelmente fazemos coisas piores do que eles, simplesmente não vimos ainda.
Não se preocupe, estou quase acabando. Mateus 24:45, eu quero lhe mostrar uma coisa. Estou feliz por termos mais 2 reuniões. Mateus 24:45. Quem é, pois, o servo fiel, sensato e prudente, a quem o seu senhor encarrega de sua casa? Agora eu quero que você observe isso. Quem é o servo fiel, sensato e prudente? O servo a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar o alimento e suprimento de que necessitam no momento devido. Essa é a mensagem do bom administrador? Deus disse: você foi fiel no pouco, eu vou colocá-lo no muito. Mas por que ele nos colocou no comando do muito? Porque ele está à procura de pessoas em quem ele pode confiar e dizer: eu posso dar-lhe muito, porque eu sei que você vai andar à procura de outros que estão em necessidade e no momento certo. Então você vai tomar isso que eu tenho confiado a você e você vai usá-lo para ajudá-los. Bem, Joyce, isso significa que eu tenho que dar tudo o que eu tenho? Você nunca poderia dar mais do que Deus, não importa o quanto você tente. Vá em frente, eu te desafio, tente dar mais que Deus. Isso seria muito bom. Suportar as fraquezas dos fracos. Suportar as fraquezas uns dos outros. Porque o amor nunca desiste. Não ferir a consciência dos outros, exercendo a sua liberdade quando sabe que será ofensivo para eles. Temos o exemplo na Bíblia de comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos e não. Temos isso hoje, mas há outras coisas. Seja louvado o Senhor, eu vou fazer o que eu quero. Bem, isso não é uma boa atitude, porque a verdadeira liberdade é não ter de exercer a sua liberdade. Se você realmente sabe que vai ser o melhor para outra pessoa, que pensa de forma diferente. Eu amo o que Paulo diz. Para o judeu sou judeu, para o grego sou grego. Eu posso me adaptar e mudar a mim mesmo no que for preciso para levar uma pessoa a Cristo. Quando você vai para o trabalho, se você é um dos poucos cristãos lá, e você sabe que ninguém lá está nem um pouco interessado em Deus ou falando de Deus, não fique lá conversando em cristianismo o tempo inteiro. Converse sobre algo que estejam interessados, mesmo que seja algo com que você não se importa muito. Eu poderia apenas falar de Deus e das coisas divinas o dia todo, mas eu tive que aprender que eu não poderia fazer isso porque estaria acima da cabeça de todas as pessoas que precisavam de mim para encontrá-los onde eles estavam, para que pudessem se relacionar comigo como uma pessoa normal, com interesses normais, e então eles estariam abertos ao que Deus tem em mim. Eu lembro-me de uma viagem que fiz com o cara, ficamos fora 2 semanas e ele disse: Joyce, você percebeu que durante toda a viagem, todas as 2 semanas em que estivemos fora, eu não ouvi você falar sobre coisa nenhuma a não ser Deus? Nem pensei que isso era maravilhoso. Eu sou muito espiritual. Sim, pode vir. Finalmente percebi que nós podemos ficar excessivamente espirituais e ninguém consegue se relacionar conosco. Então temos que saber o tempo. Sempre fazer o que é bom para os outros. Escolha o que é excelente para que você não faça os outros tropeçarem. Mais e mais e mais. Eu tenho páginas e páginas e páginas disso. Seja rico em boas obras, liberal e generoso de coração para com os outros. Trabalhe duro para se dar bem com os outros. Ignore todas as ofensas dos outros. Pratique hospitalidade para com os outros. Não se intrometa nos assuntos dos outros. Se queremos viver uma vida abençoada e feliz, nós realmente vamos ter que aprender e nos concentrar em fazer outras pessoas felizes e abençoadas. Eu aprendi há muito tempo que eu não podia ser egoísta e ser feliz ao mesmo tempo. Quando você chegar aos outros, Deus vai sempre cuidar de suas necessidades. É muito simples. A Bíblia diz que nós colhemos o que semeamos. Então, se eu fizer alguém feliz, então vou colher a felicidade em minha própria vida. À medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo,
Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. A ira é uma das mais destrutivas e traiçoeiras de todas as emoções. Ela é responsável por inúmeros relacionamentos quebrados e por enfermidades físicas e na alma de muitas pessoas. Através do meu novo livro, Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe, você vai aprender a se proteger dos males da ira e vai conhecer todo o processo para liberar o perdão. Adquira hoje mesmo o livro Faça um Favor a Si Mesmo, Perdoe e desfrute de uma vida mais leve e cheia da verdadeira paz. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.